Então, nós vamos começar a lição, tá bom? Então, essa passagem está em Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou contando a história e vou colocando as imagens, tá bom? E vocês vão acompanhando. Em casa, se vocês quiserem ler a Bíblia, no capítulo 5 de Lucas, de 1 a 11, aí vocês vão ter os detalhes da história, tá bom? Então, vamos lá. Então, Jesus, ele estava lá nas margens do mar da Galileia e ele estava pregando para uma multidão de pessoas. Muitas pessoas iam lá para ouvir Jesus. Jesus pregava a palavra de Deus. As pessoas ficavam espremidas ali para ouvir a palavra de Deus. E aí, quando Jesus estava lá, ele olhou do lado. E quando ele olhou do lado, quando ele estava pregando lá no mar da Galileia, ele olhou que tinha lá uns pescadores. Eles estavam lavando as suas redes. Eles não tinham conseguido pescar nem um peixinho sequer. Eles estavam preocupados porque tinham trabalhado bastante, tinham tentado pescar, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. Aí Jesus chega perto do barco, e era o barco de Simão Pedro. E Jesus, depois de dispensar ali a multidão que estava próxima a ele, falou para Simão que queria entrar no seu barco. Jesus entrou no barco de Simão, pediu para que ele colocasse o barco mais próximo do mar. E sentado ali no barco de Simão Pedro, Jesus começou a pregar novamente para as multidões. E Jesus pregava ali dentro do barco para as multidões. Depois que Jesus dispensou as multidões, falou para Simão Pedro: Simão Pedro, agora você vai colocar o seu barco lá no meio do mar da Galileia. E Simão Pedro obedeceu e colocou o seu barco lá no meio do mar. E Jesus foi com eles. E lá no barco, junto com Simão, estava Tiago e João. Eles estavam com ele lá no barco. E Jesus falou para Simão: Simão, lança a rede. E Simão disse para Jesus: Senhor, nós passamos aqui o dia inteiro tentando pescar um peixe e não pescamos peixe nenhum. Mas se o Senhor está mandando colocar a rede novamente no mar, nós vamos colocar. E ele lançou a rede no mar. De repente, quando Pedro percebeu, a rede estava muito, muito pesada. Estava com muitos peixes. Tantos peixes que quase que rasgava a rede. Aí ele precisou pedir ajuda para um outro barco que estava lá no mar da Galileia, de pessoas que ele conhecia, para ajudá-lo a pegar os peixes, porque eram tantos que quase que afundava o barco. E assim, Jesus operou um grande milagre na vida daqueles pescadores. Sabe o que a gente pode aprender com tudo isso, crianças? Que Jesus atende às nossas necessidades. E aí, depois que aconteceu isso, Jesus pede para que Simão Pedro deixe tudo que ele tinha: o barco, a pesca, os peixes. E depois disso, Jesus disse para Simão Pedro: Simão, a partir de hoje, você não vai mais ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de almas. E aí, Simão Pedro deixou tudo que ele tinha e passou a seguir a Jesus.
E também João, Tiago, também eles passaram a servir a Jesus. E eles passaram a ser discípulos de Jesus. Então, o que Jesus nos ensina com essa lição? Além de nós termos que depender dele e que ele atende a gente nas nossas necessidades, nós também temos que ser discípulos de Jesus. Temos que levar a palavra de Jesus para as pessoas, assim como Pedro, como João, como Tiago. Amém, crianças? Que Deus abençoe essa passagem da Bíblia que nós estudamos no dia de hoje e que nós possamos entregar nas mãos de Jesus todas as nossas necessidades, porque Ele vai abençoar e vai nos ajudar. E também nós temos que ser discípulos de Jesus, levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que não conhecem a palavra. Amém? Que Deus abençoe. E daqui a pouco vou passar para vocês um vídeo com atividade, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.